Olá, olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração apostólica, uma ministração do Evangelho da Graça Eterna. Que Deus continue te abençoando durante todos os dias, todos os meses, todos os anos. Muita paz, muita prosperidade. Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Deus la bendiga, irmãos. Que Deus possa estar fazendo uma mudança total, completa e gloriosa na tua vida. Amém? Mais uma ministração de fé, de esperança, mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna. Muitos me perguntam, irmão Elias Santos, qual é a sua religião? Olha, irmão, eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. O homem e a mulher têm que entender que é corpo, alma e espírito. Então eu não estou falando de religião. Aí teve um irmão que disse, eu não sou religioso. Parabéns, eu também não sou. Somos dois, eu também não sou. Jesus nunca fundou uma religião, Jesus nunca incentivou ninguém a seguir a religião. Jesus ensinou a ser seus imitadores, sede imitadores de Cristo. O próprio apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não religião. Então, o que eu estou falando é espiritualidade, né? Não tem nada a ver com religião. Hoje eu quero falar sobre templo de Deus. Hoje eu quero falar sobre templo de Deus. Irmão Elias Santos, eu congrego no templo de Deus. Aí eu congrego na mesquita, eu congrego no cenáculo, eu congrego na catedral, eu congrego... Não, meu irmão, esqueça isso aí como eu sempre explico, porque a raiz do aprendizado é a repetição, né? Isso aí é um local, é um endereço, é porque ninguém explica, né, irmão? O importante é explicar. Ninguém explica, né? Isso aí é um local físico aí, né? Mas o templo verdadeiro, o templo do Espírito Santo, somos nós. Quem foi que Deus fez? Deus fez a catedral que você congrega? Deus fez o cenáculo que você congrega? Deus fez você, Deus me fez. Diz a Bíblia, e eu creio, Ele pegou um bolinho ali de barro ali e nos fez. Por isso que Ele é o oleiro e nós somos o barro na mão dele, nós somos servo para servir. Então, templo de Deus, né? Eu recebo muitas perguntas, irmão Elias Santos, templo de Deus, eu sou templo de Deus? Nós somos o templo de Deus, nós somos templos de Deus, nós temos o Espírito de Deus em nós, a essência. Agora nós temos que ativá-la. Ativar, porque não adianta você ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e não ativar. A árvore é conhecida pelos frutos, né? Uma árvore bonita, frondosa, mas só faz sombra, irmão. Não dá fruto. O próprio Jesus disse que vai cortar. Então, tem que ter as partículas do fruto do Espírito. Mansidão, aprender a amar, aprender a perdoar, domínio próprio, essa inteligência emocional, essa sabedoria emocional. Salomão pediu, né? Salomão pediu essa sabedoria emocional, esse conhecimento. Se não tem conhecimento, se não tem sabedoria, peça a Deus.
Então nós temos que pedir. Vamos pedir a quem é nosso Pai. Nosso Pai é Deus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O apóstolo Paulo, ele diz aqui na sua epístola à igreja de Coríntios, irmãos de Coríntios, ele diz aqui que ninguém pode pôr outro fundamento, né? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento, outro Senhor, não vai haver outra fé. Não, nunca. Ah, irmãos, mas uns creem nisso, outros creem naquilo, isso aí é uma fé tola. É uma fé nas coisas materiais, é uma fé tola, a palavra é essa, uma fé tola. Agora, a fé verdadeira, a fé perfeita, é a fé de Deus. A fé de Deus que Ele deu para nós e nós cremos nele. Ele nos deu para crer nele, a fé dele Ele nos deu. Ele nos deu. Então, ninguém pode pôr outro fundamento, né? O qual já está posto. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça, irmãos. Jesus Cristo é a graça, a misericórdia, o amor. Por que a graça? Porque Ele não cobra nada. Ele não cobrou para me salvar, Ele não cobrou para te salvar. Não é? A religião vem, né? E cobra. E a religião vem e cobra e faz essa mistura, faz esse angu de caroço. E escraviza o povo, né? Distancia o povo de Deus. Coloca um intermediador, coloca uma ponte, tudo isso aí. Não, porque Deus exige, tudo bem, mas para você chegar a Ele, você tem que ter essa ponte aqui. E essa ponte, eu sou essa ponte, para isso você vai ter que pagar pedágio para mim. Não é? A religião é isso. Mas só que o próprio Deus, ele escolhe sua igreja, seu povo, seus filhos antes da fundação do mundo. Ele predestina, escolhe, ele vem à terra, assume um corpo e ali ele paga com o seu próprio sangue, ele morre para salvar, para santificar, para justificar, ele entrega a sua vida. Quando ele ressuscita, até ele está, a igreja já está perfeita. Perfeita em Cristo. Perfeita para o reino de Deus, porque o reino de Deus não é bebida, não é comida, não é bebida. O reino de Deus não é aparência, o reino de Deus não é religião, o reino de Deus é salvação eterna, é paz, amor, longanimidade, as partículas do fruto do Espírito. Quem verdadeiramente está no reino de Deus, tem o fruto do Espírito e tem as partículas. Vive uma vida de paz, uma vida de honestidade, uma vida justa, porque o próprio Deus justificou. Vive uma vida santa. Quem é de Deus não vive fazendo transgressão. Quem é de Deus não vive quem é de Deus não vive fazendo coisas da carne. Quem é de Deus não tem prazer nas obras da carne. Agora quem é da carne tem prazer nas obras da carne, mas quem é de Deus não tem prazer nas obras da carne. Está nesse corpo ainda, mas não vive praticando as obras da carne. Então, o versículo que eu preparei está na epístola do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, aos irmãos que reuni ali em Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz: Não sabeis vós que sois templo de Deus? Não sabeis vós que sois templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita na sua igreja. Não é no cenáculo, não é na catedral, não. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Nós não nos cansemos em
pregar a verdade de Deus. Como diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a religião distorceu os líderes para se beneficiar. Ele distorceu, não, porque a igreja não é o povo. A igreja é o local, é a catedral, é o cenáculo. Distorceram, né? Tem instituições aí que diz que a Bíblia não significa nada. E o que significa é as normas deles, é o local físico dele, as doutrinas dele. Não, irmãos, isso não vale nada. O apóstolo Paulo diz que isso é esterco. Religião A, religião B, religião C. Se isso tivesse poder algum, nós não estaríamos vivendo no mundo que estamos vivendo. Não estaríamos vendo o que nós estamos vendo. É briga, irmão, é guerra, né? Então, o que nós temos que buscar é o controle emocional, é o domínio próprio, é amar a Deus sobre todas as coisas, porque o Evangelho da Graça é simples. Amar a Deus sobre todas as coisas, irmão. Não tem ninguém, só Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Da mesma forma que eu me amo, se eu não quero para mim, eu não vou dar meu irmão, né? Então, como é que você diz que ama a Deus se não ama seu irmão? Como é que você diz que ama a Deus que não vê, que não ama seu irmão, né? O amar não é confundir. Amar não é fazer as mesmas coisas que ele faz, apoiar o erro. Amar, quem ama sofre, quem ama cuida, quem ama se preocupa. Amar é você dizer a verdade, mesmo que a verdade doa naquele momento, mas ela liberta, porque ela tira da escuridão. A verdade é você chega num local que está escuro e você acende a luz, a lâmpada ali, clareia tudo, é a verdade. Nós sabemos que muitos não são da verdade, muitos são da mentira, muitos são seguidores, praticantes da mentira, porque eles pertencem ao pai da mentira. Eles vieram a esse mundo para praticar mentira, eles vieram a esse mundo para ser agente do mal. Nós sabemos que existe isso, mas nós não vamos nos calar, nós vamos falar, né? Então nós sabemos, irmão, que quando o homem de Deus, a mulher de Deus começa a ministrar a verdade de Deus, não a verdade do homem, porque o homem não tem verdade, né? A verdade de Deus, quando o homem e a mulher de Deus começam a pregar a verdade de Deus, vai surgir muita oposição, vai surgir muitos falatórios, vai surgir muitos impedimentos, pessoas que vão tentar parar aquela pessoa, mas ninguém para um adorador, ninguém cala a voz de um verdadeiro adorador, de um servo fiel. Então, irmão, o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em mim, o Espírito de Deus habita em você. Porque o Espírito de Deus habita, nós temos que produzir bons frutos. A boa árvore ela tem que dar bons frutos. Se conhece a árvore pelos bons frutos. Se conhece a pessoa. Não porque ela é boa. Bom é Deus. Porque para você ser bom, você tem que passar a mão por cima, você tem que se calar, você tem que ser cúmplice. Não, irmãos. Nós não somos cúmplices, nós somos a luz. Nós não podemos ser luz e escuridão ao mesmo tempo. Luz e treva, luz e treva. Nós não podemos ser uma água doce e uma água saloba. Não. Nós fomos chamados para ser luz do mundo, sal da terra, tempero. Então nós não podemos porque fomos predestinados
escolhido desde antes da fundação do mundo para representar Cristo na terra, representar o bem, representar a paz, trazer à existência aquilo que não existe, aonde um servo fiel, uma serva fiel de Deus chega, se há morte, vai haver vida e vida em abundância. Se há treva, vai haver luz, porque nós somos da luz, nós não vamos se adaptar, nós não vamos se acostumar às trevas, porque nós somos luz, luz do mundo, sal da terra. Então, meus amados irmãos, irmãs, nós somos templo e morada de Deus. Ele não habita nesses lugares feitos por mão de homens. Irmão Elias Santos, o senhor fala muito sobre isso, que Deus não habita em catedrais, cenáculo de mármore, esses lugares. Não, irmão, ele habita em você. É importante a verdade, né? Não é importante não conduzir o povo no cabresto, não conduzir o povo na mentira. Ele habita em você, mas nós temos que ter um local para nos reunir, sim, irmãos. Sim. Vai chegar o ponto que você vai se reunir na sua casa ou na casa do irmão, vai ficar pequeno, né? E você vai incomodar muito a sua casa ali. Você não vai mandar todo mundo para o shopping, não vai mandar todo mundo passear para ficar ali na sua casa, você e os irmãos reunidos ali adorando. Você não vai fazer isso. A casa, né? Então tem que ter um local, né? Mas tem que ensinar que aquilo ali, para ninguém adorar, para ninguém ficar pegando, ninguém ficar idolatrando coisas feitas por mão de homem. Não, nós temos que, porque nós estamos no ano da busca da partícula dos frutos do Espírito Santo. Então nós não podemos ser idólatra, feiticeiro, idolatrar lugares, pessoas. Nosso ídolo, nosso Deus, nosso Senhor é Deus. Então nós não podemos. Então as escamas, o véu tem que ser tirado. Você tem que saber que Deus habita em você, Deus habita em mim, Deus habita em nós. Onde você estiver, Deus vai estar com você. Não é você chegou na congregação, não é você chegou na catedral, no cenáculo, e Deus já estava lá. E você veio só, foi? Você veio sozinho. E Deus ficou ali, Deus ficou fazendo o quê? Contando as paredes, Deus ficou ali pintando as paredes, Deus ficou fazendo o quê? Então é muita ignorância, né? Durante muito tempo a gente foi conduzido a essa ignorância, né? Então a gente temos que conhecer a verdade. E essa verdade é que Deus, ele não precisa de um local físico para habitar. Você não tem que ir até o cenáculo para ouvir Deus falar. Você não tem que ir até a catedral para ouvir Deus falar. Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta. Até você, o apóstolo Paulo diz, orar sem cessar. Você está dirigindo o teu carro, você está na tua faculdade, onde você estiver, você é templo e morada do Espírito Santo. Deus está ali te guiando. Não faça isso, não vá por aqui, vá por ali. Deus está nos guiando, nos orientando. Então é isso que nós fazemos. Agora a religião tem seus tem seu lado, podemos dizer assim, seu lado bom, né? Porque tem pessoas que não têm um caráter, então ele tem que ir para a religião para mudar o caráter dele, né? Ele tem que ir para a religião para mudar o caráter dele, né? Então a religião tem esse lado, né? Mas Jesus nunca pregou religião. Ele mesmo disse, se eu vos libertar, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não disse, se a religião te libertar, ele disse, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não conhece pessoas? Nós estamos aqui para julgar ninguém. Você não conhece pessoas que estão há muitos anos na religião e se tornou pior do que antes? Antes não eram religiosos, depois que se entrou na religião é muito pior do que antes. Você não conhece? Conhecemos. Então a religião não transforma ninguém. Quem transforma é Jesus Cristo, né? Os homens se apoderam da religião, se aproveitam da religião para fazer o povo de massa de manobra, para dominar, para dizer você tem que
fazer o que eu quero. Você vê que é muitas, né? Porque é a mente do homem, é o mundinho do homem. O homem diz, não, tem que ser assim. O outro diz, tem que ser assado. O outro diz, o outro diz, tem que guardar o sábado. O outro diz, não, tem que guardar o domingo. O outro diz, não, não pode doar sangue. O outro diz, não, porque tem que fazer sacrifício, né? Isso é tudo religião, irmão. O homem diz, você tem que pagar. Pagar quem? Pagar ele, né? Então são muitas coisas que a gente não está aqui para questionar, mas estamos aqui para pregar a palavra. E se a palavra diz que nós somos templo de Deus, nós somos templo de Deus. Está escrito, eu creio. Eu sou cristão bíblico. Eu sou cristão bíblico. Se a Bíblia diz que nós somos templo de Deus, nós somos templo de Deus. Se a Bíblia diz que nós fomos batizados lá na cruz, nós somos batizados lá na cruz. Mas, irmão Elias Santos, esse batismo aí, que o pessoal, imersão, aspersão, aí isso aí é para você ser membro de lá. Isso aí é para você ter uma carteirinha de lá, para ele ter domínio sobre você. Para dizer assim, ó, você é daqui, olha, você não se lembra que você... Olha aqui, ó, você é daqui, você é membro daqui. Então é para ter um controle, um domínio. A casa também, a casa é para... Você congrega aqui, você é membro dessa congregação. Então tudo isso tem uma explicação, coisa que eles não explicam, né? Aí a pessoa fica aí perdido, escravizado. Não, se eu sair de lá eu perco a salvação, meu nome vai ser riscado do livro da vida. A pessoa vive uma ignorância, sai da luz e vai para as trevas, porque ignorância é treva, é você desconhecer aquilo ali, é você ser manipulado, é você ser massa de manobra. Então o evangelho eterno, apostólico, é apostólico porque nós nos baseamos nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, nós trazemos à memória as cartas paulinas, por isso que é evangelho da graça apostólico, né? Que nós pregamos a graça, que não é mérito nosso, foi a morte de Jesus e a ressurreição que fez tudo, santificou e justificou o sacrifício de Jesus lá na cruz. A morte dele não foi espetáculo para nós. A morte dele mudou tudo, tetelestai. Antes condenado, antes destruído, antes não tinha vida, depois que Jesus morre e ressuscita, agora tetelestai. Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, cada dia libera, abre a porta da palavra para que nós possamos sair do engoldo, da prisão, da escravidão e que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, sem domínio de homens, sem manipulação de homens. Pai querido, Pai santo, que possamos receber as partículas do Espírito Santo, sabedoria, domínio próprio, mansidão, aprender a perdoar, aprender a amar. Pai querido, eu te louvo e te exalto, desde agora e para todo sempre. E a Igreja de Cristo, os irmãos reunidos, diz amém, amém, graças a Deus. Amados queridos, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, te ama e eu também. Fica aqui a minha participação. A qualquer momento estaremos retornando com mais uma ministração apostólica da graça eterna.